notícia de um golpe milionário sofrido pelos jogadores Gustavo Scarpa e Mike pôs em evidência mais uma vez empresas de investimentos que prometem ganhos muito acima da média do mercado. No caso, os atletas perderam juntos quase 10 milhões de reais e agora veem como pequenas as chances de reaver os valores. Tô triste, parça, de verdade. Tô triste porque é meu patrimônio. Ele conversa com o atacante William Bigode. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar no Senhor. Os dois fizeram investimento por indicação do também jogador William Bigode, hoje no Fluminense, mas que atuou com Mike Scarpa no Palmeiras. Ele é sócio da empresa que intermediou o investimento e que sinalizava com lucros de até 5% ao mês. Em sua defesa, William afirma que também é vítima e que teve perdas milionárias. Em junho de 2020, William repassou para Scarpa um arquivo da Xland e escreveu: "Essa apresentação é sobre criptomoedas que conversamos." Hoje é uma empresa que está cada vez mais se consolidando no mercado e nós temos toda a nossa ética, né, cara, e a nossa fidelidade e parceria com a Xland. Os atletas não são os primeiros e nem serão os últimos a serem lesados por esquemas desse tipo. Em janeiro, foi revelado que o tricampeão olímpico Usain Bolt havia perdido 10 milhões de dólares em uma fraude envolvendo um fundo de investimento. Longe dos campos e das pistas, as promessas de lucro fácil e rápido também fizeram com que milhares de pessoas perdessem muito, mas muito dinheiro. A se meter com tubarão? Ninguém se mete com tubarão. A voz é de Glaidson Acácio dos Santos, que ganhou fama como o faraó dos bitcoins. Ele foi preso em agosto do ano passado, acusado de liderar um esquema financeiro que movimentou cerca de 38 bilhões de reais e lesou milhares de investidores em criptomoedas, as moedas virtuais. O Ao Ponto dessa quinta-feira fala sobre os nebulosos esquemas de investimento que volta e meia são acusados de lesar investidores, sejam eles milionários ou não. No estúdio, recebemos a repórter Letícia Cardoso, da Editoria de Economia, e Rafael Oliveira, da Editoria de Esportes. Eu sou Carolina Moran. E eu sou Felipe Barini. O Ao Ponto de 16 de março começa agora. Vem com a gente. Rafael Oliveira, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. Esse caso sobre esse esquema, se é que podemos chamar assim, ele chamou a atenção pelos valores e por envolver alguns dos jogadores mais conhecidos do futebol brasileiro. Como que isso tudo veio a público? Bom, isso tudo veio a público, demorou um pouco para vir a público. O Gustavo Scarpa e o Mike, que são os dois jogadores do Palmeiras que entraram com esse processo, eles registraram um boletim de ocorrência em novembro do ano passado. E só agora a gente tomou conhecimento. Por quê? Porque na semana passada a delegacia começou, os envolvidos começaram a prestar depoimento, aí na delegacia, principalmente o William, que é o acusado ali, o que está numa situação, uma condição muito suspeita, e aí isso vazou para a imprensa. O site do canal ESPN deu a notícia, no fim de semana o Fantástico veio com mais detalhes, mas já está rolando há alguns meses. E, enfim, essa questão dos jogadores serem famosos é isso, assim, o Palmeiras hoje é um dos clubes mais famosos do país, só o Mike ainda está no Palmeiras, mas todos eles são muito famosos nacionalmente, então, assim, chama atenção, é inevitável, mas não é raro não, é muito comum jogadores conhecidos serem envolvidos em casos de golpes financeiros, pirâmide, infelizmente. Agora, Rafael, no que se baseava esse esquema exatamente? Não era exatamente uma pirâmide, né? Eles investiram dinheiro por orientação de um amigo e o dinheiro derreteu, né? O investimento não voltou, não teve o retorno que eles imaginavam. O dinheiro sumiu, Carol. Como é que funcionou? As conversas já aconteciam desde 2020, não é de agora. O William Bigode, atacante na época do Palmeiras, ele é sócio de uma empresa chamada WLJC, Investimentos, consultoria e gestão profissional, e ele fazia prospecção ali, conversando com um companheiro, um com outro. Naquele ambiente eles vivem muito próximos o tempo todo. E aí o Scarpa e o Mike se vislumbraram com a possibilidade de uma rentabilidade alta, de retorno
rápido, enfim, e toparam. Eles fizeram um contrato com a WLJC, a empresa indicou a Xland, que é a empresa que deveria cuidar da administração das criptomoedas que eles compram. Eles injetaram, o Scarpa pagou 6,3 milhões ao todo e o Mike 4,08 milhões em compra de criptomoedas. Só que esse retorno esperado nunca veio. Eles esperavam em alguns meses terem algum dinheiro, esse dinheiro não aparecia, eles começaram a cobrar, primeiro a querer o retorno prometido e depois a querer reaver o dinheiro. Em agosto, mais ou menos do ano passado, quando eles viram que estava erradíssimo o negócio, eles falaram, eu quero o meu dinheiro de volta, e foram sendo enrolados. O Fantástico mostrou as conversas em áudio do Scarpa, principalmente. Tem umas situações que alguns acham hilárias, enfim, mas a cena é triste, e eles até hoje não conseguiram recuperar esses 10 milhões. Até queria mencionar o Fantástico, porque primeiro que todos eles atuavam no mesmo time, então tinha uma relação de confiança, mas pelo que o Fantástico mostrou, aquelas conversas, aparentemente essa confiança mútua se desfez, né? Sim, se desfez. Se havia alguma dúvida, eu acho que ficou claro na última segunda-feira, quando o próprio Scarpa, ele retornou ao Brasil, ele vive hoje em dia na Inglaterra, joga por um clube de lá, e ele retornou ao Brasil justamente para resolver mais algumas questões desse processo, e aí ele usou a rede social dele para publicar, estou precisando orar, realmente, ironizando as palavras que o William falou para ele no áudio revelado, e que viraram meme, enfim. Tô triste, parça, de verdade. Tô triste porque é meu patrimônio. Ele conversa com o atacante William Bigode. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar um senhor. O Bigode, meu advogado, tá me orientando a fazer um BO, mano, criminal. E na polícia mesmo. Gustavo Scarpa cumpriu o que disse. Em novembro do ano passado, registrou este boletim de ocorrência. A acusação: estelionato. E aí o Scarpa fez 2 stories ironizando e depois desabafando e tentando aconselhar as pessoas a não se meterem na furada que ele se meteu. A relação azedou. O William, ele precisou inclusive vir a público, não só prestar depoimento, mas vir a público mesmo para dizer, olha gente, eu não sou golpista, todo mundo está achando que eu sou golpista, eu também tomei uma volta nessa história, investi 17,5 milhões na Xland e não tive esse dinheiro também. Então, assim, não me coloquem essa pecha, por favor, sabe? Mas ele é, sim, investigado e como um dos responsáveis pela fraude. Agora, qual é a justificativa, né, para esse dinheiro ter sumido? Eles se dizem também vítimas da falência de uma grande empresa de criptomoedas mundial, né? Exatamente. O Scarpa e o Mike cobram a WLJC e a Xland. Cadê o nosso dinheiro? A Xland afirma que se viu prejudicada pela falência da FTX, que é uma corretora de criptomoedas, era a segunda maior do mercado e faliu no final do ano passado, e ela estaria nessa lista aí de quem ficou prejudicado por conta dessa falência. Eles afirmam, o que é curioso é que quando eles ofereceram mundos e fundos para os jogadores para tentar prospectá-los, eles afirmaram ter uma reserva em pedras de alexandrita de 2 bilhões de reais, além de oferecer propriedades e tudo mais, enfim, para dizer que, fiquem tranquilos, se alguma coisa der errado, vocês estão resguardados. Agora eles dizem que deu sim alguma coisa errada e ninguém estava resguardado. Imagina, você bota um dinheiro e vão te devolver com uma pedra de alexandrita. Não sei nem o que é alexandrita, se é uma pedra preciosa, uma rocha que vão entregar na sua casa. Inclusive, até sugiro, se algum geólogo estiver ouvindo o podcast, por favor, entre em contato com a gente no Twitter para a gente saber o que é alexandrita. Mas com alexandrita ou não, o Scarpa hoje está no Nottingham Forest. Ele, nos áudios do Fantástico, ele até disse que o advogado dele sugeriu fazer um BO.
O que a defesa dele pretende fazer agora para tentar reaver pelo menos parte desse dinheiro? A defesa do Scarpa e do Mike, né, que é um pouquinho menos falado, mas também tá aí tá correndo atrás do dinheiro 4 milhões, né? 4 milhões. Na verdade, ele cobra 7,8, porque ele quer também a rentabilidade prometida no período. O Scarpa é um pouco mais compreensivo e só quer o dinheiro que ele injetou. Mas, enfim, as defesas, elas fizeram o boletim de ocorrência e também solicitaram o bloqueio das contas de todos os envolvidos, da WLJC, os seus sócios, da Xland, os seus sócios. Esse pedido foi atendido, só que na semana passada, no fim da semana passada, a Justiça liberou as contas do William. Então, o William, que chegou a ter as contas dele bloqueadas, elas foram liberadas. Por sua parte, a polícia está fazendo a função dela, está ouvindo os envolvidos, buscando documentos, provas, enfim. É um processo que ainda vai durar um bocado de tempo. Apareceu mais gente? Tem algum outro jogador envolvido ou a gente não tem notícia ainda? Então, como eu falei no começo da conversa, é muito comum jogadores caírem em golpes financeiros. Nesse, por exemplo, tem o Everton, goleiro do Palmeiras também e da seleção brasileira. Ele também entrou nesse esquema, também ficou sem retorno algum e cobrou. Só que, ao contrário dos dois, ele não foi à polícia. Ele entrou num acordo com a própria Xland, a WLJC, para tentar reaver esse dinheiro. Rafael Oliveira, muito obrigado pela participação e volte sempre. Valeu, Rafael, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou por aqui do ladinho, quando precisarem é só chamar. Tchau, Felipe, tchau, Carol. Um abraço. E para tentar responder essa pergunta sobre por que as pessoas ainda acreditam nesse tipo de esquema que promete ganhos muito acima da realidade, a gente trouxe aqui no estúdio a Letícia Cardoso. Letícia, bem-vinda. Obrigada. Existe alguma explicação plausível por que as pessoas às vezes investem milhares ou milhões de reais em promessas de investimento que muitas vezes são uma furada? Tem sim. Por mais que esse golpe, faça cada vez mais vítimas no Brasil e no mundo todo, ele tem basicamente a mesma estrutura. A estrutura é o seguinte: primeiro, autoconfiança em excesso. Geralmente quem investe acredita que é esperto demais para não ser enganado. Em segundo lugar, é uma proposta muito boa, que oferece uma rentabilidade muito alta, geralmente ganhos fixos, sem risco, e a pessoa tem aquele fear of missing out, que é aquele medo de ficar de fora, de perder essa grande oportunidade que os amigos estão participando, né? E aí, esse é o terceiro fator. Geralmente, quem chama as pessoas para esse tipo de investimento, para esse esquema, costuma ser um amigo, uma pessoa de muita confiança, ou então até mesmo a pessoa vê uma celebridade investindo naquele esquema e acha que, então, tem credibilidade, né? Eu posso confiar, já que meu amigo ou aquela pessoa famosa que eu admiro tá investindo, não tem por que eu pesquisar ou suspeitar de alguma coisa. A promessa de rendimentos de 2% ao dia foi o que mais atraiu esse investidor, que prefere não aparecer. Ele conheceu a empresa através de um amigo e acreditou no negócio ao ver o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho se apresentar como sócio e garoto propaganda. Agora, Letícia, explica um pouco para a gente a diferença, porque a gente está falando de várias possibilidades de investimentos com lucros aí mirabolantes. Nesse caso dos jogadores de futebol, ao que tudo indica, eles investiram em criptomoedas, o valor das cripto derreteu e o dinheiro sumiu. Mas a gente sempre fala também de casos de pirâmides ou de golpe mesmo, né? A pessoa acha que está investindo e quem recebeu o dinheiro simplesmente roubou. Tem várias formas de perder dinheiro com a promessa de retorno alto, né? Então, a diferença basicamente de uma pirâmide para um investimento em criptomoeda, por exemplo, um investimento numa exchange correta, é que as pirâmides, primeiro ponto, elas costumam oferecer ganhos fixos e altos. Criptomoeda pode ter uma boa fase, pode ter um rendimento alto em determinado período? Pode, mas é uma renda variável e é a renda mais variável de todas. Então, assim, não tem como te prometerem algo fixo. Segundo ponto é que numa pirâmide, geralmente, quem
entra, tem que levar outras pessoas. Tem que convidar um amigo. Porque como que funciona? Se eu investir 20, eu vou chamar mais 2 amigos que vão investir mais R$20, por exemplo, cada um. R$10 de cada um servem para remunerar quem está na base da pirâmide. Então, geralmente, quem fica na base da pirâmide tem, vamos dizer assim, entre aspas, muito entre aspas mesmo, uma segurança maior, né, de remuneração do que quem entra por último. Já quando você investe numa exchange em criptomoeda de fato, você não tem que levar ninguém, você está fazendo o seu investimento. É ideal que você, né, porque como não é um mercado regulado no Brasil, né, a gente tem fundos que investem em criptomoedas, esses sim, tem que prestar esclarecimentos à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, mas se você investir diretamente em Bitcoin, por exemplo, você não tem uma regulação no Brasil. Então, pesquise a reputação dessa exchange, pesquise, que é a corretora no caso, né? Pesquise quem está por trás dela. E outra coisa que é importante, ainda que você esteja investindo numa corretora confiável, é você não deixar a sua cripto naquela chamada conta, né? Nas mãos da corretora. Existe uma carteira offline que eles chamam de cold wallet para deixar mais palpável aqui para quem tá ouvindo a gente. Uma espécie de pendrive. Imagina um pendrive que você pode plugar no seu computador e transferir, tirar a sua Bitcoin ali da custódia dessa exchange. E aí você fica com o seu investimento totalmente seguro. E mesmo assim, ele pode perder valor, né? Isso que tem que ficar claro. Parece que os jogadores eles achavam que o investimento era garantido, mas como qualquer investimento de risco, pode ser que suba e pode ser que caia, né? Exato. No caso dos jogadores, né, a investigação ainda está em andamento, mas essa questão de eles oferecerem uma rentabilidade de 5% ao mês é muito suspeito, porque a taxa Selic, né, a taxa básica de juros do país, que é o investimento mais seguro do país, ela oferece agora, que está em altos patamares, 13,75% ao ano e não ao mês. Isso dá um pouco mais de 1% ao mês. A gente teve períodos aí durante a pandemia que a Selic estava em 2%. Então, assim, poxa, você vai comparar uma coisa que dá 5% ao mês com um investimento que você sabe que é lastreado pelo governo, que dá 1%, tem alguma coisa errada. É esmola demais, né não, Carol? Agora tem uma questão. Em alguns casos recentes, como o do farol do Bitcoin, que foi preso e inclusive descobriram acusações bem mais pesadas do que só negociações um pouco ilícitas, muita gente foi à rua protestar contra a prisão dele. Aí fica a pergunta, alguém de fato ganha dinheiro com esses esquemas ou é mais uma ideia de que o esquema vai um dia funcionar para eles? Eu acho que tem as duas coisas, né? As pessoas, como aquela questão de, poxa, o farol dos bitcoins, ele tinha as redes sociais dele, que ele interagia, tem aquela ostentação, a proximidade que é gerada através das redes sociais, então gera uma confiança, né? Da mesma forma que você tem a confiança no seu amigo, numa celebridade. Outras celebridades, a gente falou aqui, né, que outros jogadores já caíram. A Sasha, filha da Xuxa, já caiu em golpe como esse, o Zico, né? Também já caiu. Então, existe essa confiança. Eu confio nele. Um dia vai dar certo, ele vai conseguir me devolver. Porque ele nunca falou para os investidores que não daria, né? Ele sempre continuava, mesmo depois que tudo estourou, ele continuava falando que iria devolver, que esse não era o objetivo dele. Ele prometia uma rentabilidade de 10% por mês nos investimentos em Bitcoin. O que a polícia está investigando é se ele realmente aplicava em Bitcoin ou se isso fazia parte de um esquema de pirâmide financeira. Essas investigações da Polícia Federal começaram quando, em abril desse ano, um helicóptero foi apreendido ali. Várias malas de dinheiro eram 7 milhões ao todo de reais em malas que iriam, um casal levaria esse dinheiro para São Paulo. A PF descobriu que, na verdade, esse dinheiro pertencia a Gladson Acácio dos Santos. A outra questão é que, no início, todo mundo ganha, principalmente quem está na base da pirâmide. Quem está na base da pirâmide ganha e, geralmente, começa a dar problema
na ponta da pirâmide. Mas até mesmo o investidor que entra depois, ele costuma receber nos primeiros meses essa remuneração. E aí ele pensa, olha, realmente eu tô ganhando dinheiro pra caramba, funciona esse negócio. Às vezes tem gente que até aporta mais dinheiro. E aí, uma hora, o rendimento, o retorno, ele começa a apresentar falhas, eles pagam um mês, ficam 2 sem pagar, então ficam assim até que o pagamento cesse de vez. Ô, Letícia, quais são os sinais de alerta? Porque é claro que existem corretoras super sérias, né? A gente não está dizendo aqui que as pessoas não podem investir em Bitcoin. Tem muita gente que investe, muita gente já ganhou muito dinheiro com Bitcoin, né? Pirâmide é uma coisa, Bitcoin é outra, como você já explicou. Quais são os sinais de alerta, além desse de, opa, acho que a esmola é demais, o santo desconfia. O que mais quem está ouvindo a gente e quer fazer algum tipo de investimento, até com algum risco, deve ficar atento? Olha, o primeiro ponto é esse, né? A esmola demais, quando o investimento é muito alto e o retorno é fixo, garantido, você já desconfia, né? Porque até renda fixa varia. A renda fixa atualmente, há pouco tempo, mudou a regulamentação e ela agora é marcada, a gente consegue ver a flutuação da renda fixa, um tesouro, por exemplo. E a renda variável varia mais ainda. Mas geralmente esses negócios, eles são escondidos, né? Eles têm um argumento de um negócio disruptivo. É um negócio inovador, é um investimento novo. Existem outras pirâmides que utilizam outras teses além de criptomoeda, mas geralmente é algo que a pessoa não tem muito conhecimento. E aí, ela não vai ter tempo para pesquisar sobre aquele investimento, porque ela não quer perder a oportunidade, porque geralmente você tem que investir agora. Então, não se apresse, não se afobe, pesquise. Se te oferecer algo fixo, algo excepcional, assim, fica com o pé atrás, né, dá aquela desconfiada, pesquisa quem tá por trás dessa empresa, quando vier com uma promessa, né, poxa, mesmo que um amigo ou um familiar ou alguém da sua igreja te indique esse investimento, vai atrás, porque não é que seu amigo queira te prejudicar, talvez ele também seja uma vítima. E aí a gente chega àquele ponto que ninguém queria chegar, que é me vi vítima de um esquema desses. O que fazer? É a parte difícil, né? Porque, assim, o retorno disso costuma ser complicado. A gente não tem punições muito severas no Brasil para esse tipo de crime. Mas o que as pessoas precisam fazer é denunciar. Denunciar para o Ministério Público e para a polícia. Existem vários casos desses no Brasil e no mundo. Muita gente deixa de denunciar. Então, os casos acabam sendo subnotificados e também as pessoas, né, os estelionatários, eles acabam às vezes nem sendo punidos porque ninguém tomou conhecimento desse golpe. Letícia Cardoso, obrigada pela participação. Um abraço para você. Muito obrigado, Letícia. Obrigada, gente. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.